Mercado volta a elevar previsão para a inflação de 2023. Governo quer reduzir taxa de juros de empréstimo consignado. E você vai ver também. Vacina contra a Mpox começa a ser aplicada em grupos prioritários. STF manda soltar mais 130 presos pelos atos radicais do dia 8 de janeiro. HSBC compra a subsidiária britânica do Silicon Valley Bank por £1. Milhares de médicos no Reino Unido entraram em greve nesta segunda-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Uma ótima semana para a gente, mais uma semana começando. Mais uma semana abençoada para todos nós. Com certeza. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. A gente começa falando de economia. O mercado financeiro aumentou a estimativa para a inflação e também para o PIB deste ano. As informações são do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,90% para 5,96%. A meta central de inflação para 2023 foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e vai ser considerada cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado o resultado previsto, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação, quando o IPCA fica acima do teto fixado pelo sistema. Em 2022, a inflação somou 5,79%. E para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro ficou estável em 4,02% na semana passada. Para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2023, a expectativa do mercado financeiro avançou de 0,85% para 0,89% na última semana. Essa foi a quarta elevação seguida do indicador, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento permaneceu estável, em 1,5%. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, estável em 12,75% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, a taxa Selic já está em 13,75% ao ano. E para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável em 10% ao ano. O governo federal quer reduzir a taxa de juros cobrada pelo empréstimo consignado. O novo teto para aposentados e pensionistas deve ser proposto ao Conselho Nacional da Previdência Social. O governo federal vai propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A intenção é baixar o teto da taxa de juros de 2,14% para 1,76% ao mês. O piso também passaria de 1,80% para 1,61% ao mês. O Conselho não define as taxas que serão efetivamente aplicadas nas operações consignadas, mas estabelece um valor máximo para os juros cobrados. Também há a expectativa de que a taxa de juros de operações de cartão de crédito fique em um percentual inferior a 3% ao mês. Hoje, o sistema financeiro tem cerca de 17 milhões de pessoas com contratos ativos de empréstimos consignados em relação ao INSS. Todos os meses são realizados quase 1 milhão de contratos de consignados. Os contratos ativos totalizam mais de 350 bilhões de reais. Os novos tetos e pisos dos juros, se efetivamente forem aprovados, valem apenas para os futuros contratos. E o Supremo Tribunal Federal determinou a soltura de outros 130 presos pelos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. No total, mais de 1.000 presos já foram liberados e são monitorados por tornozeleira eletrônica. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a liberação de mais 130 denunciados pelos atos antidemocráticos
que resultaram na depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Ao todo, dos 1.400 detidos, mais de 1.000 já foram soltos. Com as novas decisões, vão permanecer na prisão 392 pessoas, sendo 310 homens e 82 mulheres. Os liberados estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica e precisam cumprir algumas restrições, como recolhimento domiciliar noturno e proibição das redes sociais. A revogação das prisões foi determinada pelo ministro depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias contra os investigados por delitos como incitação ao crime e associação criminosa. Ao todo, a PGR já denunciou 919 pessoas por esses crimes, sendo que 219 vão responder também por delitos mais graves, como dano qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da Assembleia Geral dos Povos Indígenas, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Como pauta principal estão discussões sobre a proteção das terras tradicionais, gestão dos recursos naturais e a agenda do movimento indígena para o ano de 2023. Esta é a segunda visita do presidente ao Estado desde que assumiu o mandato. Ele esteve em Boa Vista no dia 21 de janeiro, quando foi verificar a situação humanitária do povo Yanomami e determinou socorro urgente aos indígenas. Desde sábado, a Assembleia reúne cerca de 2.000 líderes indígenas para discutir o tema proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. E começou hoje a vacinação contra a Mpox. A campanha é destinada a grupos específicos com aplicações previstas para pré- e pós-exposição ao vírus. A campanha de vacinação contra a Mpox, anteriormente chamada de varíola do macaco, vai utilizar a vacina Jynneos Invanex. Segundo o Ministério da Saúde, no total, vão ser distribuídas 47 mil doses entre todos os estados e o Distrito Federal. Nesta primeira fase, a prioridade é para pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da Mpox, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. A aplicação deve ser feita, em princípio, enquanto durarem os estoques. Segundo a pasta, os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. O Ministério classifica o imunizante como uma vacina viva. De acordo com a pasta, o esquema vacinal será de 2 doses, com 4 semanas ou 28 dias de intervalo. Deve ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos, sendo oferecidas de forma pré- e pós-expositória para grupos determinados. O Ministério da Saúde afirmou que o público inicial que vai receber a aplicação da vacina está estimado em cerca de 16 mil pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e veja a seguir. Série de incertezas tomam conta do mercado financeiro após a falência de um banco americano. E ainda, milhares de médicos no Reino Unido entraram em greve nesta segunda-feira. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. E nós voltamos com novas notícias para vocês aí que nos acompanham. Jogadores do Palmeiras relataram ter perdido 11 milhões de reais em investimentos de criptomoedas, dinheiro exclusivamente usado no mundo virtual. Os jogadores Gustavo Scarpa, hoje no futebol inglês, e Mike, lateral do Palmeiras, aplicaram o dinheiro em maio do ano passado. A transação foi feita por intermédio da Xland Holding, empresa de consultoria financeira que foi apresentada aos jogadores por um outro atleta, William Bigode, que também jogava no Palmeiras na época. Atualmente o jogador está no Fluminense. A empresa prometia um retorno de 5% ao mês. Porém, os problemas só começaram a aparecer quando os atletas tentaram resgatar uma parte da quantia investida. O atraso e as constantes desculpas
começaram a preocupá-los, até o momento em que os advogados deles aconselharam a prestar queixa na polícia. No boletim de ocorrência, Scarpa e Mike também responsabilizam a WLJC, que é a empresa de consultoria de William. Até agora, Scarpa só recebeu a quantia de R$ 1.200 do total de 6 milhões que investiu. Em nota, a empresa Excelente diz que também é vítima e que não consegue efetuar os pagamentos por conta da falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a empresa americana FTX. Já o William disse que também teve um prejuízo de 17 milhões de reais. O caso está na justiça e não tem previsão para um desfecho. E agora vamos para os destaques internacionais. Uma série de incertezas tomaram conta do mercado financeiro após a falência do banco americano Silicon Valley Bank. Os Estados Unidos seguem administrando a crise e afirmaram que o governo está trabalhando para evitar o contágio financeiro. E após a falência do Silicon Valley Bank, a sucursal britânica do banco foi vendida ao HSBC. E a venda foi facilitada pelo governo britânico e também pelo Banco da Inglaterra. Vamos ver. Em um comunicado, o Tesouro Britânico anunciou a venda e afirmou que os clientes no país vão poder acessar os depósitos e serviços bancários normalmente a partir desta segunda. O ministro britânico das Finanças, Jeremy Hunt, afirmou que a operação foi realizada sem o apoio do contribuinte e que os clientes do SVB no Reino Unido devem se sentir confortáveis com a solidez do HSBC, que afirmou ser o maior banco da Europa. O ministro comemorou a rápida solução depois de um fim de semana de reuniões e negociações, já que muitas empresas de tecnologia eram clientes do SVB e temiam ficar sem liquidez. O novo primeiro-ministro da China disse nesta segunda-feira que levar o país a atingir a meta de crescimento econômico este ano não será uma tarefa fácil. No ano passado, a economia da China cresceu apenas 3%, um dos piores níveis em décadas. Vamos ver. Ele afirmou que a meta de 5% vai exigir que os esforços sejam redobrados, apesar de ser um número modesto. A China teve grandes progressos no desenvolvimento econômico e social. Agora somos a segunda economia do mundo. Mas o desenvolvimento da China ainda é desequilibrado e inadequado. Qualquer valor, quando dividido por uma população de 1,4 bilhão de pessoas, vai se tornar um número pequeno per capita. A China cresceu apenas 3% no ano passado, um dos níveis mais baixos em décadas devido ao impacto das restrições da Covid-19 no setor imobiliário. Li, um aliado próximo do presidente Xi Jinping, foi confirmado como premier em uma votação unânime no sábado. A imprensa estatal da Coreia do Norte informou que o país lançou 2 mísseis de cruzeiro estratégicos a partir de um submarino. Os lançamentos foram uma forma de demonstração de força de Pyongyang às vésperas dos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que começaram nesta segunda-feira. Um submarino disparou os projéteis no mar diante da cidade costeira de Sinpo, do leste do país, de acordo com a KCNA. O exército sul-coreano, citado pela agência Yonhap, confirmou que detectou o lançamento, mas sem dar mais detalhes. A KCNA afirmou que o teste foi bem sucedido e que os mísseis alcançaram os alvos designados. O governo norte-coreano tinha advertido que os exercícios militares conjuntos de Washington e Seul seriam considerados como uma declaração de guerra. Nessa segunda, os dois países iniciaram os maiores testes conjuntos em 5 anos. Estados Unidos e Coreia do Sul intensificaram a cooperação militar diante do que consideram ser uma ameaça nuclear de Pyongyang, que aumentou os exercícios nos últimos meses. Essa parceria enfurece a Coreia do Norte, que considera que as manobras são um ensaio para uma invasão. Milhares de médicos no Reino Unido entraram em greve nesta segunda-feira. A expectativa é de que a semana por lá seja marcada por uma série de manifestações de trabalhadores de diversos setores que pedem por melhores salários. Nos últimos meses, as greves afetaram vários setores no Reino Unido, onde a inflação supera os 10%. Trabalhadores ferroviários, enfermeiros, policiais de fronteira, professores e outros profissionais se juntaram aos protestos para exigir melhores condições salariais devido à alta dos preços dos alimentos e da energia. O governo começou a negociar com alguns setores, mas a próxima quarta-feira pode ser um dos maiores dias de greves em anos. Médicos protestaram nesta segunda e membros do sindicato da Associação Médica Britânica se manifestaram em frente aos hospitais.
O sindicato afirma que médicos perderam 26% do poder de compra desde 2008, quando foi imposta uma política de austeridade ao serviço de saúde. O NHS, o Serviço de Saúde Pública Britânica, está em uma profunda crise devido às políticas de arroxo financeiro e às consequências da pandemia. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.